Olá, Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Temos a oportunidade de estarmos outra vez diante da palavra de Deus. E estar diante da palavra de Deus tem que ser um tempo que a gente aproveita com toda a intensidade. Eu me lembro do profeta William Branham na mensagem chamada Um Homem Mais Insignificante da Cidade. E ele mostra quão displicente foi o criado, o recadeiro que levou o recado de Simão para Jesus. Aquele moço chegou diante do Senhor Jesus Cristo e apenas disse assim: eu tenho um recado para ti. O meu Senhor vai dar uma festa e mandou te convidar. Tal dia o senhor deve estar lá. E saiu. E aí o profeta diz assim: se fosse eu teria dito, eu tenho um recado para o senhor. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que perdoe os meus pecados, transforme a minha vida. Mas as pessoas, infelizmente, não se dão conta às vezes que estão diante de Deus. E quando estão, não se dão conta de quão grande é a oportunidade de estar nessa presença gloriosa. E eu digo isso que nós devemos aproveitar, seja num culto presencial, seja aqui num vídeo, seja ouvindo um áudio, seja um parágrafo que alguém mandou, é a palavra de Deus, devemos aproveitar. Então, para o nosso bom aproveitamento desse momento aqui, eu gostaria de te convidar a meditar comigo em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Está escrito assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa aqui é a 7ª vez, estamos apenas no capítulo 3 de Apocalipse, e é a 7ª vez que em Apocalipse usa-se a mesma frase fazendo promessa. Ao que vencer, eu lhe concederei. São 7 promessas. É a repetição da mesma pessoa. Qual pessoa? A que vencer, o vencedor. Esse vencedor vai ser agraciado. Ele não é uma pessoa específica, mas todo vencedor se enquadra nesse perfil e recebe o benefício prometido. Então, na mensagem à era da igreja de Laodiceia, o profeta William Branham fala algo que eu gostaria de basear aqui, quero compartilhar. Creio que isso é uma chave dentro do Evangelho. Você diria, nós só temos 4 evangelhos e Apocalipse não faz parte dos evangelhos. Não, o Evangelho aqui é a Bíblia inteira, porque evangelhos são boas novas. E o Evangelho é novo a cada dia. A Bíblia Sagrada é nova a cada dia. Cada vez que nós descobrimos um ponto nela, está escrito lá há 2000 anos. Mas quando aquilo chega com a unção para a hora, meu Deus, é tão novo, é uma novidade tão gloriosa que nos faz vencedor. Então o profeta disse assim: agora, o que devemos vencer? Essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a real ideia desse versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. O profeta William Branham tem uma mensagem chamada Como Poderei Vencer. Ora, isso é lógico, porque será que importa muito o que devemos vencer?
uma vez que sabemos como vencer. Então, a grande graça dentro do Evangelho é nós aprendermos a vencer. Mas não o que ou quem, mas aprender a vencer é a nossa maior graça. Lá na mensagem Como Poderei Vencer, o profeta fala de uma coisa interessante. Ele diz que foi atravessar um pequeno riacho, um charco, e aí ele viu um toco dentro d'água. Ele pensou que, ora, esse toco eu posso pisar nele para atravessar. Quando ele assim o fez, ao pisar naquele toco, o toco estava completamente apodrecido e ele afundou com o peso do seu pé. Aí ele disse, ele toma aquele toco ali e faz dele a imagem de alguém que não venceu. Ele disse, por que aquele toco apodreceu? Por que aquele toco não suportou o peso? Por que aquele toco afundou comigo, não é? Ele disse, porque aquele toco não manteve vida em si mesmo. E vencer é manter a vida em si mesmo. Agora, o que é a vida? A vida é a palavra de Deus. Portanto, vencer é manter a palavra que sustenta a vida em nós. Porque, estou passando um problema. Você está passando. Se você se mantiver vivo, se você se mantiver perseverante, o problema não é eterno. Tudo que começou tem um fim. Ele vai acabar. O problema é eu perder a vida antes dele acabar. Eu preciso manter essa vida. E como eu mantenho essa vida? Essa vida é a palavra. Eu preciso manter a palavra constantemente na minha vida. Vamos nos lembrar de Eva, uma mulher eterna. Eterna até quando? Ora, eterno não tem validade, ele é eterno, não tem data de validade, né? Ele é eterno. Adão e Eva eram eternos até. Não combinam uma coisa com a outra. Até que eles permitiram a morte entrar. Como é que eles permitiram a morte entrar? Tirando a vida de cena. Tirar a vida de cena é a palavra. Enquanto a palavra de Deus permaneceu na cena, e na cena é no momento em que eu estou vivendo, no momento das minhas ações, a palavra de Deus está ali conduzindo, tendo preeminência. A palavra de Deus está ali permanecendo como escudo, diz a palavra. Tua palavra é escudo e broquel. Ela é meu escudo, ela também é meu armamento, ela também é meu caminho, é meu socorro, é meu consolo, é minha correção, é meu posicionamento. O profeta disse assim, nosso maior lugar, e aí Efésios fala sobre os lugares celestiais em Cristo Jesus, é a nossa posição na palavra. Então aí está o nosso lugar de vitória, é na palavra, e essa palavra é a vida, e essa vida é a vitória. Como poderei vencer? Mantendo vida em mim mesmo. E como é que eu faço para ter vida em mim mesmo? Mantendo a palavra como Deus a deu. Quando Eva, a mulher eterna, permitiu a morte entrar, a eternidade se foi, a vida se foi. Eva tornou-se tal como aquele toco que o profeta viu. A partir daquele momento, e aí
Você poderia dizer assim, não, qualquer madeira que tivesse dentro daquela água, logicamente ela estaria apodrecida. Não, não e não. Eu já tentei cortar uma madeira que ficou por muitos anos mergulhada numa lagoa, sustentando um moinho d'água. E aí, o pastor Vanderlei, saudoso pastor Vanderlei, nos pediu para cortar aquela madeira, uma aroeira. Nós íamos fazer uma peça com aquela duas madeiras de 1,5 metro, mais ou menos assim, uns 30, 40 assim de largura, e nós fomos com motosserra ali, cortar aquela madeira que tinha ficado por muitos anos, quase, eu arriscaria dizer, quem sabe até um século, ela estava ali, aquela madeira velha. Vamos cortar essa madeira. Colocamos o motosserra nela e ela avermelhou a corrente, cegou a corrente e ela não cortou. Por quê? Porque ela petrificou dentro da água, porque ela foi cortada no tempo certo para cortar uma madeira. Existe um tempo que, se você cortá-la, ela está cheia d'água, logo depois ela vai apodrecer. Mas se você cortar ela no tempo determinado, quando a seiva desceu, aquela madeira vai petrificar. Existem muitas construções. Eu poderia citar aqui a igreja de Criciúma, do nosso precioso companheiro pastor Samuel Roldão. Eles fizeram a fundação da igreja com eucalipto fincado no barro. Dependendo da época que cortar, eucalipto apodrece muito rapidamente. Dependendo da técnica e a época que cortar, você pode fincá-lo no chão, ele se torna um pilar. Aquela igreja está lá baseada naqueles pilares. Ah, então ele vai ser apodrecido. Não, é como ele cortou, ele manteve a vida. Ele manteve a vida em si mesmo. As madeiras que nós usamos, que nós temos para os nossos móveis, foram madeiras que foram cortadas no tempo exato, elas têm estrutura e vão durar enquanto quiser, né? Elas se manterão ali. Então isso é manter vida. Agora, quando ela é tirada fora do tempo, ela vai perecer. Aí o profeta disse, isso não importa quem ou o que vencer, importa como vencer. Eu preciso aprender a vencer. E aí você vai observar as pessoas que venceram pela palavra de Deus. O primeiro delas é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás com a palavra de Deus. Ele manteve a palavra o tempo inteiro, mesmo quando Satanás usou contra ele a própria palavra. Assim como ele havia usado com Eva. Mas quando ele usou a palavra, está escrito a teu respeito, Salmo 91, dará ordem aos anjos e eles cuidarão para que os teus pés não tropecem. Está escrito mesmo? Está. Então vamos testar essa palavra? Lança-te daqui. Aí ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque veio com a palavra, é palavra para a hora, é palavra que não fere outra palavra. Eu falei há poucos dias sobre o profeta novo dando ouvido ao profeta velho. Deus disse, você vai em tal lugar, vai profetizar, não vai parar, não vai comer pão e não vai dormir naquele lugar. Você vai e volta. Um outro profeta saiu e disse, quando ele chegou naquele lugar, assim ele fez. Olha, entra, coma pão, não vou comer, eu estou voltando. De volta, alguém saiu ao seu encontro e disse, eu também sou profeta.
E como profeta, o Senhor me mandou falar para você ir na minha casa, comer pão, descansar, depois você segue o seu caminho. Ele permitiu uma palavra contradizer a palavra. E aí voltou, foi morto por um leão, e até o seu jumento permaneceu ali ao lado do seu corpo morto, mostrando: não seja derrotado, mantenha a vida em si mesmo. O leão foi ali apenas para tirar a vida dele, porque ele não manteve a palavra era o escudo dele. Se ele tivesse dito àquele profeta velho: não, eu não vou voltar, eu vou seguir o meu caminho, Deus seria responsável com a vida dele. Deus o mandou, Deus é responsável. Assim, nós podemos tomar a palavra de Deus. Vamos nos lembrar do centurião. O centurião entendeu muito bem o que era a palavra. Ele veio ao Senhor Jesus Cristo e disse: olha, eu preciso de socorro, meu criado está enfermo em casa. Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele falou: não precisa, envia a tua palavra. Eu sei que se o Senhor disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem que posso mandar a este, vai, ele vai, aquele vem, ele vem. O Senhor pode mandar a sua palavra. Ele mandou, Jesus mandou a palavra. Então, ficar detrás da palavra é a única forma de manter a vida em nós. E manter a vida em nós é como eu poderei vencer. Aprendendo a vencer, nós não temos que temer a quem vencer ou o que vencer. Uma enfermidade é a palavra. Demônios é a palavra. Problemas é a palavra. A nós mesmos é com a palavra. Como é que eu posso vencer esses maus pensamentos? Tome a palavra de Deus e substitua os maus pensamentos pelos pensamentos de Deus. A palavra de Deus, antes de ser palavra, ela é um pensamento. Então substitua, mas a palavra de Deus disse tal e tal coisa, aquele pensamento vai ter que ir embora. A enfermidade, tome a palavra de Deus, colocará as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus Cristo, no Calvário, Isaías 53, levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Você vai repetir a palavra na cena, vai trazer a palavra para aquela cena, e ela é a forma de nós vencermos. Aprendendo a vencer, não importa muito o que vencer. É como você treinar determinada luta, determinada arte marcial. Você não treina nem com pessoas, às vezes você treina em um equipamento, você treina fazer o golpe, aplicar bem o golpe. Mas quando você treinou, você não estava vencendo aquela pessoa, às vezes, ou aquele saco de pancada, ou aquele soco ao ar. Você não estava vencendo o vento, mas você estava exercitando como vencer. Quando chegou alguém, aquilo que você aplicou no saco de pancada, aquilo que você aplicou no ar, aquilo que você aplicou numa bolinha, aquilo que você aplicou em uma madeira, você aplica naquela pessoa. Aquela pessoa foi vencida. Se vier uma outra pessoa, é aquela mesma coisa que você tem que aplicar naquele outro. Não importa muito quem ou o que vencer, importa como vencer. Que Deus te abençoe, espero que essas palavras tenham te ajudado a aprender como vencer. E se você sabe vencer, não importa a luta. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.